Jerusalém foi destruída e reconstruída 9 vezes. E através de todo esse tempo, uma coisa continua intacta: o Muro Ocidental. O Muro Ocidental, em Jerusalém, é um dos lugares mais sagrados para os judeus. Tem sido chamado também de Muro das Lamentações pelos observadores europeus. Há séculos, judeus se reúnem junto ao muro para lamentar a perda do templo. Venha comigo nessa jornada, a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa. O Muro das Lamentações, também referido como Cotel, é localizado no quarteirão leste de Jerusalém. Tem 57 metros de altura ou 187 pés. Construído de pedra calcária que tem sido corrida ao longo dos anos. Tem perto de 500 metros de extensão. Embora a maior parte esteja incorporada por outras estruturas, o Muro Ocidental fazia parte do mais magnífico prédio que Jerusalém já havia visto. Era um dos 4 muros que Herodes o Grande construiu para suportar uma praça de 36 acres, onde a estrutura do templo se apoiava. Originalmente, ele tinha cerca de 27 metros de altura e chegava a ter 18 metros abaixo da terra. O muro tem pelo menos 17 pedras de profundidade abaixo do nível da rua. As enormes pedras inferiores datam do tempo de Herodes o Grande. Essas pedras colossais, chamadas de ástilas, pesam de 1 a 8 toneladas cada. Elas foram cortadas com tanta precisão e maestria que se encaixam perfeitamente uma contra a outra sem argamassa. Algumas das junções, entretanto, passaram por erosão e judeus ortodoxos preenchem muito dessas pequenas fendas nos blocos inferiores com orações e pedidos escritos. Outras 15 camadas de pedra estão enterradas para baixo do chão e algumas dessas camadas mais antigas podem ser do primeiro templo que foi construído pelo rei Salomão. As camadas mais inferiores deste muro de retenção podem ser vistas na parte central da drenagem do canal. Em 70 a.C., os romanos destruíram Jerusalém e o templo. Durante o período otomano, começo do século XVI, o muro se tornou o local principal de peregrinação para os judeus, onde eles iam para lamentar a destruição do templo. Por séculos, o muro ocidental estava localizado num beco estreito com 12 pés de largura, o qual podia acomodar somente algumas centenas de adoradores altamente aglomerados. Mas em 1967, imediatamente depois da Guerra dos 6 Dias, os israelenses nivelaram o distrito árabe para criar a Praça do Muro Ocidental, que pode acomodar centenas de peregrinos. Foi Abraão que pela primeira vez conectou o povo judeu a Jerusalém, quando ele ofereceu Isaque em sacrifício no Monte Moriá. O Monte do Templo agora é localizado atrás e um pouco acima do muro. A pedra da oferenda, sobre a qual o domo da pedra foi construído no final do século VII, é conhecida na tradição judaica como a pedra fundamental do mundo. Não foi muito longe do Monte do Templo, em um local diferente, que outro sacrifício foi oferecido, quando Jesus Cristo entregou sua vida por nós. As lágrimas nesse dia não foram restritas ao muro ou por parte da cidade, mas por todos os milhares de seguidores de Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz. Após a sua crucifixão, Jesus foi colocado em uma tumba próxima. Não sabemos o local exato de seu descanso. A tradição cristã sugere que a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, é o local onde Jesus foi enterrado. Entretanto, o que é importante não é a localização em si, mas o evento que se seguiu no terceiro dia, a sua ressurreição. Quando o corpo de Jesus foi visto por seus discípulos pendurado já sem vida no madeiro, eles não podiam acreditar. Todas as suas esperanças pereceram com Jesus. Sua angústia era indescritível.
Era o final da tarde da sexta-feira, e como os judeus não queriam os corpos nas cruzes no sábado, eles pediram a Pilatos que suas pernas fossem quebradas para apressar sua morte. Sabendo que Jesus já estava morto, os soldados não quebraram suas pernas. Isto para cumprimento da profecia do Salmo 34:20, nenhum de seus ossos será quebrado. Um dos soldados, entretanto, perfurou o corpo de Jesus com uma lança. Se Jesus já não estivesse morto, esta lança o teria matado. Normalmente, os corpos dos mortos crucificados eram simplesmente jogados em uma vala coletiva. Os discípulos não podiam suportar a ideia de Jesus ser enterrado dessa maneira, mas eles não podiam fazer nada a respeito disso. Nessa emergência, José de Arimateia e Nicodemos vieram em socorro. Esses homens eram membros do Sinédrio e eram conhecidos de Pilatos. Ambos eram homens de riqueza e influência. Eles determinaram que o corpo de Jesus deveria ter um enterro digno. Então José foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos mal podia acreditar que Jesus já estivesse morto. Não era comum que alguém morresse num espaço de apenas 6 horas numa cruz. A crucifixão era uma morte lenta e agonizante. Reunindo-se com o centurião, Pilatos perguntou a ele se Jesus já estava morto. Quando o centurião lhe disse que Jesus já estava morto, ele concedeu o corpo a José. A Bíblia nos diz que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim uma tumba nova, na qual nunca pessoa alguma havia sido sepultado nela. Como era o dia da preparação dos judeus e como a tumba era próxima, eles sepultaram Jesus ali. Nós estamos no Jardim da Tumba hoje, o qual muitos cristãos acreditam que seja a tumba de José de Arimateia, e assim um possível local da ressurreição de Jesus. A tumba do jardim é o local alternativo à famosa Igreja do Santo Sepulcro. Embora este local se alinhe bem com o relato dos 4 evangelhos, o exato local da tumba de Cristo é desconhecido. Vamos ter em mente que o local onde Jesus morreu é de pouca importância comparado ao motivo pelo qual ele morreu. E o local preciso da tumba de Cristo realmente não importa. O que importa é que, de fato, ele ressuscitou dentre os mortos. O que nós sabemos é que este local era de fato um jardim do 1º século. Existe uma grande cisterna de água aqui que foi usada para irrigação. A tumba do 1º século, que foi descoberta em 1867, foi escavado de rocha sólida, exatamente como Lucas mencionou. Da mesma forma, essa tumba está somente a alguns 100 metros do Monte da Caveira. Então, se este é o local exato da crucifixão, esta tumba fica de fato perto dela. Um detalhe que João menciona no seu evangelho. Eu acho isso muito significativo, que o jardim da tumba se alinha tão bem com o relato bíblico. Este pode ser o local onde José e Nicodemos colocaram a forma sem vida de Jesus antes do pôr do sol daquela sexta-feira. Cuidadosamente, eles alinharam seus braços e pernas e envolveram seu corpo em linho. As mulheres da Galileia permaneceram ali e observaram à medida que a pedra pesada era rolada contra a tumba. Jesus estava descansando. Aquele sábado foi um dia para nunca ser esquecido pelos discípulos. O sol de suas esperanças havia se posto. Vejam, eles esqueceram a promessa de Cristo que ele estaria no 3º dia. O sumo sacerdote, entretanto, não havia esquecido. Aquele sábado, o sumo sacerdote e os fariseus foram até Pilatos. Senhor, disseram eles, nós lembramos que enquanto ele estava ainda vivo, aquele enganador disse que depois de 3 dias eu ressurgirei novamente. Então, ordene para que a tumba seja vigiada até o 3º dia. De outra maneira, seus discípulos podem vir e roubar o corpo e dizer às pessoas que ele ressuscitou dos mortos. Este último engano seria pior que o primeiro. Leve uma guarda, Pilatos respondeu. Vão e façam a segurança da tumba da maneira como deve ser feita. Então eles foram e fizeram a segurança da tumba colocando um selo na pedra, montando a guarda. Eu acho fascinante que o sumo sacerdote tenha se lembrado que Cristo prometeu ressuscitar quando os discípulos esqueceram. Seus esforços para prevenir que os discípulos roubassem o corpo de Jesus nos dão evidência concreta da sua ressurreição. Seria impossível para qualquer um ter removido o corpo de Cristo da tumba. Os soldados montaram guarda na tumba durante todo o sábado e nas longas horas da noite que sucederam o sábado. Então, rapidamente, antes do nascer do sol, no domingo pela manhã, a terra começou a tremer. Mateus nos diz que houve um terremoto violento.
Pois um anjo do Senhor desceu do céu e, indo até a tumba, rolou fora a pedra e sentou nela. Sua aparência era brilhante e suas roupas brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo que eles tremiam e ficaram como se estivessem mortos. Você pode imaginar como esses soldados se sentiram quando eles viram o anjo rolar a pedra e ao ver o Cristo ressuscitado sair da tumba? Alguns dos guardas entraram na cidade e relataram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Quando os principais sacerdotes haviam se encontrado com os anciãos, eles elaboraram um plano e deram aos soldados uma grande quantidade de dinheiro, dizendo a eles: Dizei, vieram à noite seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e os colocaremos em segurança. Então, os soldados, recebendo o dinheiro, fizeram como foram instruídos. E esta história foi divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Pergunta: se os soldados estavam dormindo, como eles saberiam o que havia acontecido com o corpo de Jesus? Eu suponho que eles não pararam para pensar nessa hipótese. Quando as mulheres da Galileia estavam a caminho da tumba, cedo naquele domingo pela manhã, para finalizar o trabalho de embalsamar Jesus, elas se perguntaram quem poderia rolar aquela pedra para elas. Mas chegando na tumba, elas descobriram que a pedra já havia sido removida. De repente, um anjo apareceu a elas e disse: Não temam, pois eu sei que vocês estão procurando por Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, assim como ele disse. Venham e vejam o lugar onde ele foi sepultado. E depois, rapidamente, e contai aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai à frente de vós para a Galileia. Ali o vereis. Então as mulheres foram embora apressadamente da tumba, ainda com medo, mas cheias de alegria, e correram para contar aos discípulos. De repente, Jesus as encontrou. Eu vos saúdo, ele disse. Elas vieram até ele, caíram aos seus pés e o adoraram. Então Jesus disse a todas: Não temais, ide e dizei aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Marcos nos diz que o anjo disse para as mulheres: Vão, contem aos discípulos e a Pedro. Ele está indo à frente de vocês para a Galileia. Ali vocês o verão, assim como ele disse a vocês. De todos os discípulos, Pedro foi aquele que mais sofreu amargamente. Ele sentiu que desde que ele havia falhado com Cristo, ele não era mais digno de ser um discípulo. Você já se sentiu assim alguma vez? O anjo mencionou Pedro pelo nome, para que ele soubesse que Jesus o havia perdoado. Ao ouvir que a tumba estava vazia, Pedro e João vieram correndo. João era jovem e chegou lá primeiro, mas ele não entrou na tumba. Ele olhou para dentro e viu um manto de linho dobrado, mas ele não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou direto na tumba. Ele viu o linho dobrado, bem como as roupas que enrolaram a cabeça de Jesus. As roupas ainda estavam ali, no local, separados do linho. Finalmente João entrou dentro da tumba. Ele viu e acreditou. Enquanto Maria Madalena estava do lado de fora da tumba chorando, ela virou-se e viu Jesus ali na frente dela. Mas ela não tinha dado conta que era realmente Jesus. Ele perguntou a ela: Mulher, por que você está chorando? A quem você está procurando? Pensando que ele fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foi você que levou daqui, me diga onde você colocou e eu tomarei para mim. Jesus disse para ela: Maria. Ela virou-se para ele e, chorando alto, exclamou em aramaico: Rabone, quer dizer mestre. Como deve ter sido para Maria ouvir Jesus falar o nome dela. De repente, percebeu que seu Senhor estava vivo novamente, em pé diante dos seus próprios olhos. Nós sabemos que ela não abraçou Jesus, porque Jesus lhe disse: Não me abrace agora, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Naquela tarde de domingo, Jesus apareceu para os seus discípulos. Eles estavam juntos na sala superior, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus veio e permaneceu com eles e disse: Paz seja convosco.
Louvado seja Deus! A tumba está vazia. A ressurreição de Cristo é uma das verdades centrais do cristianismo, um dos pilares-chave da nossa fé. Sem a ressurreição, nossa fé seria inútil. O apóstolo Paulo disse da seguinte forma: se Cristo não houvesse ressuscitado, vossa fé seria vã, fútil, você estaria perdido em seus pecados. Negar a ressurreição é negar o trabalho de Cristo da redenção. Mas para aqueles que aceitam a ressurreição de Cristo como uma realidade, existe uma bendita esperança. Está incluso não somente o perdão dos nossos pecados e a abundância da vida no presente, mas também significa um futuro glorioso, incluindo uma ressurreição como a de Cristo. O apóstolo Paulo afirma que deixou tudo para trás, que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos sendo confirmados com a sua morte, se para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. De acordo com Paulo, não existe tesouro maior do que conhecer Jesus pessoalmente e experimentar o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Mas o que significa isso? O poder da sua ressurreição é o presente de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós temos a certeza, a salvação e o Espírito Santo de Deus vivendo entre nós. Este poder está disponível para todos aqueles que abraçam a morte e ressurreição de Cristo. Mas como pode alguém que recebeu o Cristo ressuscitado como seu Senhor e Salvador demonstrar o seu comprometimento com Jesus? Para tornar esse passo de fé bem tangível, Deus estabeleceu o sacramento do batismo. No batismo, nós nos conectamos bem, pessoalmente, com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Nesta linda experiência do batismo, morremos para o eu, somos sepultados nas águas e então somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo explicou isto em Romanos 6, 3-5. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos juntados a ele na semelhança de sua morte, certamente seremos a sua semelhança na sua ressurreição. Batismo é um novo começo. É a ressurreição para uma nova vida em Jesus. Batismo simboliza a morte do velho eu. A velha pessoa foi crucificada com Cristo, morreu com Cristo, enterrado com Cristo no batismo. Batismo é o símbolo de uma nova vida em Cristo Jesus. Pela água e pelo Espírito Santo, nós somos levados a essa união com Cristo em sua morte e ressurreição. No batismo, nós somos selados com o Espírito Santo, nos tornamos membros do corpo de Cristo e aceitamos o seu chamado para ministrar em todo o mundo. Mais de 500 pessoas viram Jesus vivo após a sua ressurreição. A maioria dessas testemunhas oculares continuaram vivas 25 anos depois, quando Paulo estava proclamando a ressurreição de Cristo como um fato histórico. Até mesmo o historiador judeu Flávio Joséfo documentou a ressurreição de Jesus. A verdade é esta: a ressurreição de Cristo pode ser provada com pelo menos a mesma certeza de qualquer evento da história antiga, bem documentado e acreditado universalmente. Você não precisa cometer um suicídio intelectual para aceitar a veracidade histórica da ressurreição de Jesus Cristo. Amigo, o poder da ressurreição de Cristo vai transformar sua vida, se você abraçá-la. Vários anos atrás, Bill Gaither escreveu uma famosa canção sobre a ressurreição. O coro diz mais ou menos assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amigo, Jesus está vivo. Ele tem um futuro. Você pode ver o amanhã sem medo, porque ele vive. Eu te convido hoje a receber Jesus Cristo como seu Salvador. Se você ainda não tomou a sua decisão por Cristo, procure um pastor e se prepare para o batismo. Eu incentivo você a dar esse passo de fé de maneira especial. O que está você esperando? Levante-se e seja batizado. Tenha os seus pecados lavados ao clamar pelo nome do Senhor. This song reflects an early experience I had while pastoring in Calgary. I responded to an urgent phone call and agreed to meet a young man who seemed quite distraught.
I found him in an old broken-down boarding house and was quite moved by the sadness of his situation and story. He was in his 20s but was in his final stages, suffering with AIDS. I listened for better than an hour, and when he hesitated, I told him that I was sorry that he had such experiences that would lead to his current circumstances. I told him that I was uncertain as to his future, but offered him the assurance of eternal life through the merits of Christ. I told him that he needed to pray and simply tell God that he was sorry for his sins. And we knelt together, and after a short time, he broke down and cried, and amidst his sorrow, he confessed to God his sorrow. With this, I told him that Christ would see him through. I didn't want to leave him, but promised to come back the next day. But when I returned, he was gone, and I was so upset. I went home and sang until I had peace. And that afternoon, God gave me this song as a testimony of his love for lost humanity. I pray that the words and message will encourage you to accept his forgiveness. When you trust your life to Christ, my friend, he will gladly take you back again. And though this seems so very hard to do, Christ will see us through. Though the way is straight and narrow too, it's nothing that the Lord can't take us through. There's really nothing left for you to do. Christ will see us through. When the silence is deafening and the darkness dims the light, take hold of God's promises and trust him to do what's right. When you fall, just get up again. Don't just lie there dead in sin. His love reaches out for you. Christ will see us through. Don't deny the life he longs to give. Just accept him, he bids you live. There's really nothing left for you to do. Christ will see us through. When the silence is deafening and the darkness dims the light, take hold of God's promises and trust him to do what's right. When you trust your life to Christ, my friend, he will gladly take you back again. And though this seems so very hard to do, Christ will see us through. Yes. Though this seems so very hard to do, Christ will see us through. Obrigado, Ron, pela essa belíssima música. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. A tumba está vazia. Isto nos afirma que nós temos uma esperança para o amanhã. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Querido amigo, querida amiga,
Obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa. Visite o nosso website. Lá você poderá nos enviar a sua mensagem, pedido de oração e fazer a sua solicitação do programa de hoje ou da série completa. Eu espero vê-lo, eu espero vê-la muito em breve. Até lá, lembre-se, Jesus é a esperança.